A TV Globo, ao dar espaço a um lobista de Israel e chamá-lo de especialista em Oriente Médio, está cometendo um flagrante estelionato jornalístico. A cada crise gerada pelo regime de Benjamin Netanyahu, a emissora escala André Last para comentar, evidenciando um claro conflito de interesses. A Globo, ao esconder os vínculos ideológicos e políticos de Last, desrespeita qualquer código de ética. No sábado, após a ofensiva contra o Irã, ele foi escalado para fazer o contraponto ao correspondente em Nova York, Guga Chakra. Em sua fala, Last defendeu os bombardeios americanos, alegando que não se tratava apenas de defender Israel. Mas o discurso que o regime tem ao longo das últimas décadas não é apenas morte a Israel, é morte à América, disse ele, repetindo a retórica sionista vulgar. Last é presidente da ONG Stand With e foi oficial acadêmico da inteligência da Força Aérea Israelense. A Stand With Brasil determina no Brasil, entre outras coisas, a definição de antissemitismo usada pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Em suas colunas na Folha de São Paulo, ele se apresenta abertamente como ativista pró-Israel. Já defendeu, por exemplo, a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, conforme a proposta de Jair Bolsonaro. Em agosto do ano passado, o historiador israelense Ilan Pappé revelou na Festa Literária Internacional de Paraty que houve pressão para que ele não participasse do evento. A Stand With chegou a oferecer pagar a vinda de outro historiador, mais alinhado às posições de Netanyahu, para substituir Pappé. Last disse à agência pública que tentou emplacar Benny Morris, mas não foi aceito. Em 2024, a SWU pagou, juntamente com a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, a viagem de 8 jornalistas de vários órgãos da mídia corporativa Israel, incluindo CBN, TV Cultura, Canal Meio, Metrópolis, Rede TV, Valor Econômico e SBT. Esse gênero de jabá se chama Hasbará. Chamar um porta-voz do governo israelense para comentar é aceitável, desde que seja identificado como tal. O que a Globo faz ao ocultar a verdadeira identidade e os vínculos de Last é um claro desrespeito à ética jornalística e à audiência, tratada como um bando de otários. Veja o trecho em questão. Aqui nos Estados Unidos, o discurso que mais cresce é: essa guerra é guerra de Israel, o Trump deixou de ser America First, virou Israel First e a imagem israelense vem se deteriorando. É uma pergunta muito interessante, Guga, porque a gente está vivendo isso ao vivo e em cores, né? A gente nunca viveu uma situação onde há uma guinada da opinião pública americana em relação a Israel do jeito que está tendo nos últimos anos, né? Com a polarização política que tem acontecido nas últimas eleições americanas. Estados Unidos é um país muito importante para Israel, é o maior aliado de Israel, mesmo depois do Netanyahu ter declarado na entrevista que ele deu aí nos Estados Unidos de que ele pretende encerrar a ajuda militar que os Estados Unidos dão a Israel todos os anos em crédito na indústria bélica americana até nos próximos 10 anos, né? Ele quer terminar essa ajuda até 2035, porque Israel já vai ter uma economia de mais de $1 trilhão, não vai ser necessário esse dinheiro. Eu acho que isso é uma tendência preocupante. Porém, apesar de ser um problema existencial para Israel, o Irã e os discursos e as ações do Irã é um problema muito mais estratégico e existencial para Israel, mas o discurso que o regime tem ao longo das últimas décadas não é apenas morte a Israel, é morte à América. Eles sempre usam esse slogan, né, nos discursos e nos protestos pró-governo, pró-regime no Irã, que é morte a Israel e morte à América. Então, o sentimento anti-americano no Irã é muito grande, né? A gente tem que concordar que o sentimento anti-Ocidente, anti-América no Irã é muito grande, principalmente por causa da relação, né, que o Shah tinha com o Ocidente antes da Revolução Islâmica. Então, eu acho que isso acaba convidando, de uma certa forma, governos americanos para engajar em relação ao Irã. Eu acho que essa questão nuclear desse regime era uma questão que é uma questão de atenção para os Estados Unidos, que não desejam uma proliferação nuclear, principalmente uma proliferação nuclear de um regime que acredita nesse slogan morte a Israel, morte à América. E para terminar, eu acho que também está incluído aí um pouco de pensamento estratégico, não só da política americana, mas se a gente for pegar talvez a opinião do Exército americano, da CIA, do FBI, das Forças de Segurança dos Estados Unidos, eu acho que eles têm uma certa opinião até técnica de que
colocar em risco aliados dos Estados Unidos é prejudicial a longo prazo para a segurança dos Estados Unidos. Então, por exemplo, um regime como o do Irã, apesar de não estar ameaçando os Estados Unidos, ameaçar diretamente Israel e eventualmente consumar essa ameaça, é um problema para a segurança nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa visão de ter relação e comércio com cada vez mais países e de propagar a democracia, a liberdade comercial e sejam, pelo menos, amigáveis aos Estados Unidos na região. Na Super Live de domingo dessa semana, Kiko Nogueira comentou sobre o caso. Nós temos um problema aí grave de falta de transparência e falta de um código de conduta de uma emissora que vive cobrando isso do STF. A Globo mostra o tal do André Leist, que é o presidente da ONG Stand With Us, que é uma entidade sionista, que recebe doações, vive disso, né? Especialmente, claro, do Estado de Israel, para fazer a chamada Hasbará, que são as viagens de propaganda e o aparato todo, né, de Israel para mostrar ali, de um ponto de vista sempre positivo, como é que funciona aquele Estado. E o André Leist é sempre chamado pela TV Globo para fazer os comentários dele, como se ele fosse um cientista político especializado em Oriente Médio. É assim que ele é identificado. Ele é esperto o suficiente para fazer comentários supostamente neutros, assim. É sempre, claro, né, puxando a sardinha para o regime genocida no Netanyahu, mas não é de um jeito ostensivo. A Globo ajuda o cara e ele diz muito obrigado, tudo bem, né? Não faz questão nenhuma. Por que ele vai ser chamado o que ele é se a Globo está ajudando ele a parecer o que ele não é? Então, o resultado, por exemplo, é esse tipo de estelionato jornalístico que a Rede Globo faz com o público dela, que, como disse o William Bonner, num livro, O Vagabundo do Bonner, é tratado como Homer Simpson. O Bonner definiu o espectador médio da Globo como Homer Simpson. Para quem não se lembra do Homer Simpson, o personagem clássico, né, dos Simpsons, que tinha uma azeitona no lugar do cérebro. Lembra quando vão fazer, genial, né, o Homer, maravilhoso, uma radiografia do cérebro dele, aparece um amendoim, uma azeitona. Esse é o Homer Simpson. A Globo trata assim o público dela.